meu nome é Heloísa e junto com a Isabela a gente desenvolveu um sistema de gerenciamento de pedidos de uma cafeteria. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso diagrama de classes. Aqui a gente tem o item pedido, que tem os atributos e os métodos, construtores, getSets, e o pedido, que tem os atributos e os métodos, que é o construtor e o getSet também. Aqui nós temos o item pedido tela e o pedido tela, com seus métodos, e eles são os nossos JFrames. E aqui a gente tem a conexão 2, que faz todas essas classes conectarem com o banco de dados. Além disso, a gente usou composição, porque um pedido ele pode ter vários itens de pedido. Aqui eu vou mostrar para vocês a nossa classe pedido e item pedido, que tem as mesmas coisas do diagrama, os atributos e os métodos. Aqui o construtor e os getters e setters, e no item pedido também, os atributos, métodos e os getters e setters. Agora eu vou mostrar a classe pedido tela e a item pedido tela. Bom, a classe pedido tela é uma classe JFrame. Ela é usada para cadastrar, listar, atualizar e excluir pedidos do sistema da cafeteria. Ela vai se conectar ao banco e vai mostrar tudo numa JTable. No método construtor pedido tela, vai definir o título, o tamanho da janela e o layout manual. Além disso, ela vai criar os campos de texto, que é o ID, que não pode ser editado por causa dessa parte aqui, porque ele é um autoincremento do banco de dados. Além disso, a gente tem os campos de texto cliente e data. A gente também vai criar os botões atualizar, salvar, excluir e item, que vai abrir nossa tela de pedido itens. A gente também cria uma JTable para mostrar os pedidos, que tá aqui. A gente vai ter o ID, o cliente, a data e o total. A gente também tem aqui o scroll pane, que é para quando a tabela fica muito grande a gente conseguir ir para cima e para baixo. A gente criou o MSG, que vai fazer uma mensagem de aviso para os usuários. E aqui no final a gente tem o listar, que é para mostrar todos os pedidos já cadastrados. Aqui a gente tem o Action Listener, que tem o salvar, atualizar, excluir e adicionar itens, que vai puxar debaixo do código. Quando a gente entra nessa linha aqui, os campos ID, cliente e data são preenchidos automaticamente pelos valores da linha. Onde, aqui, ó, ele vai permitir que atualize ou exclua o pedido já existente. Essa parte aqui fala que quando você clica numa linha, ele vai pegar os valores que estão escritos nela e vai colocar em ID, cliente e data. Agora, essa parte dos métodos salvar e listar, eu vou passar para a Elo, que ela vai explicar daqui a pouquinho. Mas por enquanto, na classe item pedido tela, que vai ser uma tela para cadastrar e atualizar itens de um pedido específico. Ela se liga ao pedido através do ID pedido, que vem do pedido tela. Na nossa estrutura inicial, a gente começa com o item pedido. Ela recebe o ID do pedido que foi selecionado anteriormente, que vai guardar esse valor na variável this.pedido, garantindo que cada item cadastrado vai direto para esse pedido. Aqui está a nossa configuração da janela. Título, que vai puxar os itens do pedido mais o ID pedido, que é usado para deixar mais específico. Tem dois botões que vão ser o salvar e o excluir, aqui embaixo. E também nós temos o ID, produto, preço e quantidade. Aqui a gente tem a nossa tabela. Aqui a gente tem o JLabel, que vai mostrar as mensagens de aviso, erro, etc. que tem no sistema. Aqui a gente tem o mesmo esquema, o scroll pane, que é para ir para cima e para baixo. A gente tem também o listar novamente, o Action Listener e também o mesmo esquema da tabela. Por enquanto foi isso, e daqui para baixo eu vou passar para a Elo, que ela vai explicar Como funciona a integração do nosso sistema com o banco de dados. A gente criou uma classe chamada Conexão 2, que é responsável por conectar o sistema ao banco de dados usando o JDBC. Dentro dela, a gente vai usar um bloco try-catch para garantir que, se acontecer algum erro de conexão, o sistema não trave e mostre uma mensagem apropriada. Aqui nós temos o nosso banco de dados, que ele se chama Cafeteria 1, e aqui nós temos as duas tabelas principais, que é o pedido e o item pedido. O pedido ele vai guardar o ID, data e total, e o item pedido ele vai guardar os itens, a quantidade e subtotal vinculados ao pedido. As duas tabelas elas vão se relacionar pelo campo ID pedido, que vai funcionar como uma chave estrangeira. Eu vou começar pelo pedido tela, onde a gente vai cadastrar, listar, atualizar e excluir os pedidos. Aqui também a gente vai conseguir abrir a tela de itens, que é a item pedido tela, onde a gente vai registrar os produtos de cada pedido. Bom, vamos começar com o listar, né, que ele é o nosso select, que quando a tela abre ou quando clicamos em atualizar, ela vai fazer um select no banco e mostrar todos os pedidos na tabela. Todos esses comandos vão ser feitos pelo prepare statement, que vai executar o nosso comando para ir para o banco de dados. Aqui nós temos o salvar, que ele é o nosso insert, né? Aqui a gente vai salvar um pedido novo com nome, data e valor total, começando em 0. Depois, a tela ela vai atualizar automaticamente.
Além disso, aqui em todos esses nossos códigos, nós temos o cat, né, caso a mensagem de erro, né, a mensagem amigável, e também nós temos a connection, né, que ela vai fazer a conexão diretamente com o banco de dados. Aqui a gente tem o atualizar, que vai ser o nosso update, que quando a gente selecionar um pedido e alternarmos os campos, ele vai fazer um update no banco e recarregar a tabela por meio deste código aqui. Aqui também nós temos o excluir, que é o nosso delete, e que para excluir, você primeiro tem que selecionar um pedido, né? Que aqui ele faz essa verificação se algo foi selecionado, e se nenhuma tabela foi selecionada, ele vai aparecer essa mensagem, pedindo para selecionar. Daí ele vai fazer o nosso try, né? O nosso comando aqui pelo prepare statement, e daí, né, ele, se não der para excluir, né? Porque o que acontece aqui no nosso comando? Se o pedido ele tiver itens, o banco ele não vai deixar pagar. Então o sistema ele vai mostrar essa mensagem que vai pedir para excluir os itens primeiro, para daí excluir a tabela em si, né? E aqui nós também temos o abrir itens, que ele vai abrir a tela, né, do item pedido tela, que já é ligado ao pedido selecionado na tabela. Esse método, ele abre a tela de itens ligada ao pedido selecionado. Primeiro ele vai verificar se alguma linha da tabela foi escolhida por meio desse if, senão ele vai mostrar uma mensagem para evitar erro. Depois ele vai pegar o ID da primeira coluna da tabela e vai abrir a item pedido tela, passando esse ID. Assim, a segunda tela sabe exatamente de qual pedido deve carregar os itens, né, para daí sim a gente ir para o item pedido tela. Bom, aqui no item pedido tela, nós temos novamente o listar, né, que vai listar apenas os itens do pedido selecionado, que nem eu expliquei ali no abrir itens, e esse método ele vai fazer um select filtrando pelo ID pedido e preenchendo a tabela com o ID item, nome do produto, preço, quantidade e o subtotal. Aqui nós temos o salvar, né, que ele vai ser o insert mais o cálculo de subtotal, que ao salvar o sistema ele vai pegar o preço e a quantidade, né, aqui, e ele vai calcular o subtotal, que vai ser o preço vezes a quantidade. Ele vai fazer um insert no banco de dados. Além disso, depois ele vai atualizar a lista de itens e recalcular o total do pedido caso sejam adicionados mais pedidos. E aqui a gente tem o excluir novamente, que é o nosso delete, que para excluir um item a gente vai precisar selecioná-lo na tabela, né, que vai fazer essa seleção por meio do if, se não tiver selecionado vai aparecer essa mensagem. E daí o sistema ele vai fazer o delete no banco, remover o item da tabela e recalcular o valor total do pedido. E ele também vai limpar os campos para evitar erros. Além disso, nós temos o atualizar total, né, que ele vai fazer um select de sum mais o update. Bom, aqui, sempre que um item ele é adicionado ou excluído, o sistema ele vai somar todos os subtotais desse pedido e atualizar o valor total na tabela de pedidos. Assim, o total ele vai ficar sempre correto, sem precisar digitar nada manualmente. Vou mostrar como o sistema trata erros usando o try catch em todas as operações do CRUD. Isso é importante porque se der algum problema, como campo vazio, erro no banco ou tentativa de excluir algo que não pode, o sistema ele não vai travar, ele vai mostrar uma mensagem amigável para o usuário. Bom, aqui a gente tem essas aparições do tratamento no try catch. Aqui, quando a gente vai tentar salvar, se der algo errado, ele vai aparecer erro a salvar. Ou aqui, se você tentar atualizar, ele vai dar esse erro ao atualizar. Ou aqui no item pedido tela, os nossos try catch são: aqui, se você tentar listar, ele vai mostrar erro ao listar, ou erro ao salvar. Aqui, erro ao excluir, ou aqui, erro ao atualizar total. Além disso, aqui no pedido tela, nós temos, né, que erro ao excluir, porque você tem que excluir os itens primeiro. Bom, todas as funções, como salvar, listar, atualizar e excluir, tem esse try catch, como eu já mostrei. No try, ele vai ficar a operação com o banco, e no catch, caso dê erro, vai aparecer essa mensagem informando o que aconteceu. Assim, esse sistema ele nunca vai fechar sozinho e o usuário entende o que fazer. Aqui, só para dar um exemplo rapidinho, ó, digamos, aqui nós temos o cliente Lucas e eu não vou inserir a data. Vou tentar salvar, não dá para salvar, erro ao salvar. Coloco Lucas, coloco aqui a data, vai salvar. Vou aqui colocar itens, vou cadastrar um item e vou tentar excluir, não dá para excluir. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o nosso sistema funcionando. Aqui a gente criou a nossa tabelinha. Aqui é o ID, que não pode ser alterado, porque que nem eu disse aqui em cima, é um auto-incremento do banco de dados. Aqui a gente vai criar um cliente, que é o Lucas, e vai colocar uma data. Ali do lado, a gente tem escrito como é que é para colocar a data. Mas ele é bem tranquilo, porque se você colocar tudo junto, peraí. Porque, tipo assim, por exemplo, se eu colocar tudo junto aqui, uma data junta, deixa eu trocar o nome, daí a gente atualiza, ele já coloca tudo do jeito que é pra ser, fica certinho. Bom, aqui a gente tem a nossa JTable para mostrar o nosso cliente.
Agora, se a gente clicar no cliente, ele abre a nossa tela de itens. Aí, a gente vai cadastrar um produto, colocar um preço, que no caso que eu vou colocar 15, e as quantidades eu vou colocar 2. A gente salva. Aqui a gente tem o pedido 13, porque ele puxa do ID do cliente. A gente pode adicionar vários itens. Por exemplo, para sair aqui tá o total. Se a gente acrescentar mais item, por exemplo, vou colocar aqui, coloca o produto, o preço, a quantidade, adiciona. Aí a gente vem, atualiza e o nosso total já atualizou também junto. Agora a gente até pode tentar excluir o pedido. Aí ele vai dar erro, porque a gente não pode excluir o pedido sem excluir os itens dele primeiro. Então a gente vem, escolhe um, escolhe dois, aí a gente pode excluir o pedido todo. Então, é basicamente assim que o nosso sistema funciona. Muito obrigada pela atenção.